E aí, pessoal, eu sou o Henrique Abel, este é o Soma de Ideias, o podcast do Estúdio Soma aqui de Porto Alegre. Curte o nosso canal, dá o joinha, ajuda a compartilhar os vídeos, dá aquela força. Nós estamos aí 2 vezes por semana com novos programas, sempre comentando atualidades políticas, musicais e culturais. Grande abraço! Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Soma de Ideias, eu sou André Scheid. Eu continuo sendo o Henrique Abel. E hoje a gente vai falar, vamos puxar o iniciozinho assim, tratamento de ozônio para Covid. É brabo, né? A que ponto chegamos? Toda semana a gente fala assim, bom, agora não tem mais pra onde baixar não tem como o nível, piorar. né? Não tem como piorar e piora. E piora. De alguma maneira piora. Piora. Então, nós tivemos aí um breakthrough na ciência médica mundial agora essa semana com esse tratamento indicado pelo prefeito de Itajaí, no sentido... Que pelo jeito tem propriedade da coisa. Pois é, Pra estar propondo, entende. Entendeu? Tem das ventoinhas. Eu gostei da forma como ele deu uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia ruim é que são 10 sessões. Então é um comprometimento, é um compromisso ali. A notícia boa é que pelo menos o cano é fininho. Então, alguns já se tranquilizaram. Então não é nada que ninguém tenha visto. Isso fere a masculinidade dos eleitores dele. Os bolsonaristas. Pois é. Eu fiquei me perguntando assim, qual será a reação dos bolsonaristas, né? Que votaram nele, inclusive. E eu acho que é complicado, é uma decisão complicada. Por quê? Porque se tu abraça essa ideia, tu atrai pra ti um ridículo muito grande. Porque uma coisa é tu defender cloroquina, que é um medicamento que não Nesse existe. universo macho. TV macho da TV pirata. Sim. Não existe ainda, né? Todos os estudos que foram feitos até agora mostraram que não existe a menor comprovação de que a cloroquina contribui de qualquer forma para o tratamento da Covid. Mas ela é um remédio, enfim, talvez estudos futuros possam mostrar que ela tem algum efeito, mas tudo que se testou até agora, a gente não conseguiu identificar nenhuma eficiência, ainda que mínima, na cloroquina no tratamento da Covid, embora seja um remédio já estabelecido para outras, né? Para outras doenças. Agora, não é tão absurdo quanto começar a falar em aplicações de doses de ozônio pela via retal, achando que isso vai ter um efeito para tratamento de coronavírus. Então eu acho que se tu abraça essa ideia, tu atrai para ti um ridículo num nível inédito. Sabe que eu vi o melhor Twitter sobre esse assunto ontem, cara? E é evidente, não vão reprimir a gente por fazer piada. Piada é piada, né? E o Twitter dizia o seguinte, não, mas ele tá propondo uma coisa boa, que é fuder bolsonarista. Eu achei muito bom, cara. Não tem como escapar da piada, né? Não tem. As piadas em torno desse assunto tomaram as redes sociais. Continuando ali, me parece assim, se tu abraça essa ideia, tu atrai pra ti, tu vira alvo de um ridículo sem precedentes. Por outro lado, eu acho que, do ponto de vista do bolsonarismo, é um perigo em tu rejeitar em limine essa ideia. Por quê? Porque se tu disser, não, pelo amor de Deus, isso aí é ridículo, né? Não vamos falar nisso, isso é palhaçada. Pela primeira vez, tu estaria estabelecendo que existem limites. Sim. Dentro da lógica, dentro do verdadeiro e do falso. Tu estaria restabelecendo, tu estaria reintroduzindo na narrativa, no discurso político, a distinção entre certo, errado, verdadeiro e falso, e estabelecendo que existem limites de ridículo. E isso seria uma novidade do ponto de vista da narrativa bolsonarista. Porque, não, isso aí é ridículo, não vamos exagerar também. Tu corre o risco de alguém mais à extrema-direita que tu dizer, não, como assim tu tá rejeitando? Tu é o quê? Comunista? Claro. Daqui a pouco tu pode ser chamado de comunista por causa que tu não acredita no poder curativo. É um ozôniozinho. No ozônio na bunda. Claro. E falando em ridículo, né, cara? E esse pessoal que acredita que tem loja de mísseis? Pois é, né? Emendando aí em coisas ridículas. As bizarrices. Dessa turma aí. As bizarrices que tomaram conta das redes sociais, né? A gente acompanhou ontem aí com apreensão. E do debate político. Sim. A gente acompanhou com apreensão essa situação dramática que se deu, né, em Beirute, daquela explosão súbita ali, cujas causas ainda não estão devidamente esclarecidas. E eu até diria que se fosse em outro lugar, talvez já tivesse sido talvez totalmente descartado a possibilidade de um ataque terrorista ou de uma ação militar. Mas considerando o histórico da região ali,
ainda está cedo para descartar. O pessoal não se gosta muito, né? Embora os indícios são até agora mais que teria sido um acidente. Mas dominou, né, um dos assuntos que dominaram o Twitter ontem foi um comentário do Samidana, que é um comentarista da Globo News, da Jovem Pan. Eu acho que ele é humorista, aquilo não pode ser sério. Ele não pode ser um sujeito sério. Se ele é humorista, é um personagem. Se ele é humorista, ele tá no caminho certo. Te liga, Nego Di, tem concorrência pra ti. Daí ele tá no caminho certo. Porque ele foi pegar um texto, né, um post de uma fonte estrangeira em inglês. E daí ele fez uma tradução, assim, por conta. E ele colocou, né, que uma das teorias que estavam sendo aventadas ali é de que o local da explosão seria uma loja de mísseis. E claro, né, as redes sociais não perdoaram, porque como assim loja de mísseis? Imagina, né, tu vai ali na loja, tu pede um café, um donut, 2 pão de queijo e um tomahawk. Tu imagina o Bolsonaro numa loja de mísseis. Eu queria uma cloroquina, um vibrador e um tomahawk. Porque ele gosta. Assim, ó. Eu acho que ele seria uma pessoa muito mais feliz se ele admitisse essa sociedade. Isso que ia ser o tubo de ozônio também. Eu acho que ele seria mais feliz assim. Aí a coisa. Pô, a gente aqui da esquerda, a gente te acolhe, cara. A loja de mísseis, cara. Loja de mísseis. Então, e daí se foi atrás, pô, mas como é que o cara falou uma bobagem dessa, né? Loja de mísseis. Aí a conclusão que se chegou é o seguinte: o texto que ele usou como fonte, que ele basicamente fez um copiar-colar de um post estrangeiro. Ele traduziu Missile Store, né? Porque Store pode ter esse sentido de loja, claro, mas também tem um sentido de depósito, de lugar onde está sendo guardado uma coisa. Então, um depósito, né? E aquilo que a gente imaginou, cara, nem o Google Tradutor admite isso. Às vezes, se tu pega um bloco de texto e joga ali no Google Tradutor, tu vai ter alguns absurdos, mas eu acho que nesse estágio de desenvolvimento dos algoritmos, da inteligência artificial, o Google Tradutor não seria capaz de fazer uma tradução tão idiota. Mas aí não tem um filtrozinho na cabeça do sujeito e nem na redação das coisas que ele fala. Aparentemente não. Não tem, né? Porque ele falou aquela história dos R$200 que você estava me comentando ali. Sim. Eu acho que a gozação em cima do Samidana foi mais intensa por causa que ele foi reincidente em um espaço de tempo muito curto. Porque há poucas semanas atrás ele saiu publicamente no Twitter em defesa da nova cédula de R$200. O que, aliás, é uma ideia interessante, tu defender uma coisa dessa como uma coisa positiva, né? Que ótimo ter uma cédula. Né? Nós que vivemos lá na época das cédulas de 1.000, 5.000, 500.000 cruzados. Com o Mário de Andrade na cédula e o Martinelli, o prédio no fundo, nada mais paulistano que isso. Então é difícil, talvez para o pessoal mais novo não enxergue o lado, né, sombrio disso, mas pra gente que viveu nos anos 80, o Brasil da hiperinflação e coisa, tu vinha atochar que tu tem uma inédita nova de uma inédita nota de alto valor e que isso é uma coisa positiva. E com o dólar altíssimo. Tudo para dar errado. E daí o Samidana saiu em defesa da nova cédula de R$200, alegando que ela tornava mais fácil a operação de pagar uma conta no valor de R$200. Então, e essa é a piada. E daí as pessoas ficaram meio assim, será que... Não, ele é um personagem, cara, ele não pode ser fácil assim. Aí, o post dele é assim, se você tem que pagar uma conta de R$200, você precisa de 4 cédulas de R$50, ou 2 de 100. Ele sabe contar um pouquinho, pelo menos. Ou 2 de 100, e agora você vai poder pagar só com uma de 200, então... Tá, mas isso é um raciocínio. A gente pode chamar ele de uma coisa muito peculiar que a gente chama aqui no Rio Grande do Sul, né? Mongolão! O mongolão, né? Mongola! Quem nos acompanha sabe que a gente adora esse xingamento, né? Mongolão. É um xingamento que satisfaz, assim, não deixa nenhuma dúvida sobre a leitura do interlocutor. Mongolão! Pô, cara. Eu acho que é bom uma nota de 200 para pagar uma conta de 200. Facilita na hora de pagar uma conta. Será que não tem um Bolsonaro no nome dele ali? Deve ter ali no meio um parentesco, assim. E claro, né, como ele soltou essas duas pérolas em pouquíssimo tempo aí, a internet não perdoou, né? Então ontem já tinha uns posts assim, imaginem vocês o Samidana numa loja de mísseis com R$200, a cédula de 200. O que será que dá para comprar com a cédula de 200 na loja de mísseis? Então é essas, né? É um lado aí que ajudou a trazer um pouco de humor, né, de escapismo humorístico, de uma coisa que é terrível, né? Os últimos números que eu vi falavam aí já perto de uma centena de mortos,
e uma quantidade absurda de feridos e de desabrigados, nem se fala. Eu acho que eles não têm a menor ideia de quantos mortos ainda, porque tem muitos escombros ali, né, pelas fotos. Né? Eu não sou perito de porcaria nenhuma, mas... Destruiu uma parte significativa da cidade, né? Então, uma desgraça, realmente. Assim, os vídeos são assustadores. Os vídeos são assustadores. Porque quando tem a primeira ali, o começo do incêndio já é uma coisa de envergadura, né? É dantesco. Já é uma coisa enorme. Tu vê que as pessoas estão filmando porque elas estão assustadas, estão preocupadas, e tu vê que começa a dar umas outras explosões menores por baixo, assim, e quando vem aquilo, dá um efeito daquelas explosões, assim, de bomba atômica de filme, assim. Deve ter sido um pavor indescritível. Deve. Porque tu te apavora, tu te arrepia vendo no vídeo, né? Tu imagina... Imagina aquele choque, tem um vídeo dentro do carro, tá rodando aí pra lá, sabe? Sim. Um sujeito filmando, aquilo carrega o carro, carrega tudo. Pelo amor de Deus, cara. Eu acho que nos próximos dias a gente vai ter, né, notícias sobre a natureza do incidente. Espero, né, que não seja nada envolvendo terrorismo, ou um ataque militar, ou nada assim, porque mas isso... vai ser muito mais difícil de rastrear, né, Abel? Porque assim, quando aconteceu a tragédia do 11 de setembro nos Estados Unidos, em 2001, tu ainda tinha um controle de pessoas que estavam ali dentro pelo controle dos próprios edifícios, né? Uhum. E ali não tem, tinha muita gente transitando em via pública, não vai ser muito difícil de saber quem estava ali, em nome de quem, porque eu acredito que deve ter, né, enfim, uma coisa horrorosa, mas deve ter corpos que nem tem identificação mais, né? Os documentos, não tem nada. Eu acho que muita gente vai entrar para listas de desaparecidos, que vai ficar aquela dúvida, morreu ou não morreu? Mas é muito triste, realmente. E a gente espera que não tenha nenhuma origem aí mais sombria, como um ataque terrorista, uma ação militar, porque daí pode trazer mais problemas ainda para a região. Aí vai aquecer o conflito. E é um país que já está vivendo ali um problema econômico forte, um problema político forte. E um país belíssimo, né? Eu não conheço. Eu também não, mas pelo que tu... eu ouço dizer que sim, de pessoas que eu vejo que já estiveram lá e que relataram assim, com fotos e coisas. Relatam que é um país belíssimo, assim, teria curiosidade de conhecer. Mas é uma tristeza. A gente vê assim, já tá tão difícil a coisa, né? Boa parte dos países, mesmo no mundo desenvolvido, estão aí enfrentando dificuldades econômicas. O 2020 tá foda, né? As crises políticas também estão cada vez mais generalizadas. A pandemia é um problema global, né, para todo mundo. E daí tu ainda ter essas desgraças assim, incidentais, é triste. Eu acho que todo mundo ficou bem abalado. E curioso para saber qual é a origem disso e para onde é que isso vai, o que está por trás. Vamos ainda acreditar que possa ter sido um acidente terrível. Provavelmente é dos males o menor, né? Se for um acidente. Agora, se é um acidente, assusta de outra forma, né? Sim, porque tu pensa, o grau de irresponsabilidade. Mas então não existe nenhuma fiscalização, não existe nenhum controle, não existe nenhum cuidado, tanto sistema de segurança, tanto de iniciativa privada quanto do poder público. A gente começa a se perguntar, será que aqui onde a gente vive também existe essa lógica? Tu pode estar caminhando na rua, da Braskem aqui, né? Que já ameaçou umas quantas dessas. Tu tá caminhando na rua, pode vir uma explosão do nada, assim, tu fica pensando. A gente gosta de... Eu até reformularia, não é que a gente gosta, talvez a gente precise para viver. A gente precisa manter certas ilusões de segurança, né? Sim. A gente precisa acreditar que as pessoas sabem o que estão fazendo e que as pessoas, né, que tem pessoas sérias. Que eles resolvem. Eles estão resolvendo. Não, tem que deixar que eles estão trabalhando nisso. O eles é uma entidade. A gente precisa partir daquela ilusão de segurança de que existem pessoas fazendo as coisas e se comportando dentro daquele mínimo das nossas expectativas razoáveis, assim. E muitas vezes a gente descobre que não é por aí. Não tem eles. Principalmente no mundo em que tem aí dirigentes políticos eleitos defendendo curar Covid-19 com um tubo de... Acho que a gente vai descobrir assim, uns deputados do PSL com estoques de ozônio. Com um tubo de ozônio introduzido anos, então não é possível, sabe? Não é possível. Não é possível. A que ponto nós chegamos? Seguimos. O que nós ainda temos aqui? Porque... tem mais baixaria, gente. Não termina aqui, não. Nunca termina. Ainda dentro do assunto do coronavírus, a gente, todos estão, eu acho, um pouco perplexos com essas indefinições a respeito das consequências do modelo de bandeiras aqui adotado no Estado. Aqui no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul foi muito elogiado no começo por essa política, ela se tornou uma referência nacional, que até onde eu sei, até internacional, veio gente fora consultar, mas que legal, como é que está funcionando, né?
Foi uma referência até o ponto em que começou a não funcionar mais tão bem. E eu diria que por 2 motivos. Primeiro, porque quando o centro do país estava sofrendo ali o pior momento pelo menos de uma primeira onda do vírus, nós aqui estávamos em relativa tranquilidade em termos de números. Mas a gente sabia que isso não ia durar para sempre. A gente sabia que ia chegar a hora em que nós íamos chegar no nosso ponto alto da curva aqui. E aparentemente nós ou já estamos indo para isso, ou talvez até já tenhamos passado, espero que seja o caso, que já tenhamos passado pelo pior e agora estejamos estabilizando até com uma perspectiva de descer. Mas o mau momento chegou aqui. Sim. E daí não tem sistema de bandeiras, não tem política adequada que vá ser uma solução mágica que vai resolver tudo. Que é uma cobrança que eu tenho visto por parte de algumas pessoas, inclusive de entidades, e ao meu ver, eu acho que isso está sendo feito de uma maneira muito irresponsável, de achar assim, mas nós fizemos tudo o que nos pediram para fazer, e seguimos os protocolos, não sei o quê, e o problema chegou igual. Bom, mas ninguém lá em março ou abril prometeu que, não, vamos fazer um isolamento social, que daí não vai morrer ninguém. Só esqueceram de combinar com o vírus, né? Tu esqueceu de combinar com o vírus, né? Eu não me lembro de ter visto nenhum protocolo, nenhuma recomendação da Organização Mundial da Saúde, nenhuma orientação médica ou de saúde pública, no sentido de que, se você seguir esse protocolo não vai morrer ninguém. Não, o negócio é o seguinte, muita gente ficou apavorada na época que o Átila, né, falou isso. Cara, se a gente não fizer nada, esse vírus chegando no Brasil e a gente viver normalmente como se nada estivesse acontecendo, potencialmente pode morrer 1 milhão de pessoas. Nossa, ele disse que vai morrer 1 milhão de pessoas. Não, feliz. Não, animal. Ele não disse que vai... Não, mongolão. Não, mongolão. Ele não disse que vai morrer. Até porque ele não é mãe de nada, né? Quem diz o que vai acontecer o cara tem bola de cristal, o cara enxerga o futuro ali. Ele considerou um cenário. Ele fez uma projeção, ele aplicou um modelo matemático e disse, transmite isso, a taxa de contaminação do vírus é essa, de circulação, não fizer nada, potencialmente nós podemos ter 1 milhão de mortes. Aí as pessoas acharam um absurdo, não sei o quê. Com todas as medidas, né, apesar de o isolamento social ter sido muito furado de março até aqui, e de todo esse abre e fecha, esses encontros e desencontros, e dessa adesão da população que é muito menor do que deveria ser, né, isso eu enxergo. Os índices estão abaixo de 50%. Está sendo um fracasso nosso enquanto sociedade, né, mas... Com tudo isso, nós estamos indo para 100 mil mortes. Isso já é 10% do pior cenário que o Átila previa. Tu sabe que durante a gripe espanhola, Bel, onde mais matou gente foi no segundo surto, né? Foi no segunda... Por quê? Porque as pessoas estavam cansadas, exaustas, não usavam máscara, foram para as ruas e é ali que deu a maior parte de mortes, né? Na segunda onda, não surto, segunda onda, né? Um surto também. Então, essa é uma visão, a meu ver, equivocada sobre a política das bandeiras. A gente pode fazer elogios e críticas sobre a política que foi adotada aqui no Rio Grande do Sul, capitaneada pelo governador Eduardo Leite, mas ela foi, no mínimo, bem intencionada. Ela levou a sério, ela não subestimou a doença, ela levou a sério e ela colocou como prioridade a proteção à saúde das pessoas. Mas tem agora uma proposta do governo federal para resolver. Uma proposta do governo federal para resolver isso. Qual é que é? Nós vamos ter uma usina de captação da camada de ozônio, entendeu? Para chover aqui no estado. Boa. Ozônio. Então é só botar a bunda para cima que tá tudo em dia. Vai tomar banho de sol com a bunda pra cima. Não, tu sabe que isso, a gente faz uma piada com um absurdo e com uma coisa séria, sempre até. Porque, né, cara? A gente vem aqui até pra manter a sanidade. Pra manter a sanidade. Porque essa altura de 2020. Mas toda vez que eu penso numa coisa absurda, eu consigo colocar isso na boca do Onyx Lorenzoni. Como uma coisa verdadeira, assim, que ele diria. Ou na boca de qualquer um daquelas pessoas ali delirantes. Eu consigo colocar isso e daqui a pouco sai algo parecido com relação ao Onyx Lorenzoni, que essa semana assinou um acordo de não persecução penal, né? Vai pagar ali um valor de R$100 e poucos mil, que equivale mais ou menos à metade do que ele recebeu indevidamente da JBE em 2014, 2016, se não me engano. E arrependido. Terminou o problema. O moço tatuou o braço aqui pedindo desculpa. A gente ouviu tanto que era o fim da impunidade, acabou a mamata. A pessoa, né, assume o crime de caixa 2, né, e tu resolve o problema como uma transação econômica. Uma transação e com uma desculpa e uma tatuagem. Uma transação econômica que não abrange nem a totalidade
do fruto do teu crime. Não? Porque, por exemplo, assim, o cara embolsou num caixa 2 indevidamente 300 mil, então ele vai ter que devolver os 300 mil, corrigir, ser o mínimo dos mínimos, ainda atrairia todo tipo de crítica possível, porque basicamente tu está eliminando completamente o direito penal da equação e tu está transformando a questão meramente numa questão comercial. Num procedimento de reparação. Não, comercial. Então não existe crime, só existe a reparação do aspecto financeiro. Essa é uma visão bastante interessante de direito penal. Quer dizer, não tem mais a questão da retribuição, da sanção. É simplesmente uma questão de tu reparar. Tu vai trazer isso, por exemplo, para a lógica de outros crimes, de crimes de natureza patrimonial. Alguém vai te assaltar na rua, vai te roubar ali, assaltar a carteira, digamos que tu esteja num dia bom ali, te leva R$1.000, e daí se a pessoa devolve os R$1.000, extingue a punibilidade. E o que a gente vê no Brasil é muito pelo contrário. O cara é um coitado que rouba um shampoo e uma barra de cereal numa lojinha de conveniência e vai preso. Toma uma surra da polícia, a culpa é dele por tomar uma surra e ainda vai preso com um tempão esquecido lá dentro. Então, eu tenho muita dificuldade de compreender esse novo país do fim da mamata, do fim da impunidade. Eu li outra notícia que me deixou, me deixou assim, sabe, quando tu cai os butear do bolso, né? Esses dias também. Lembra daquele incidente do militar estava traficando cocaína no avião presidencial? Salário, tudo uma boa. Mas não foi nem afastado. Não. Né? Mas é que o Exército no Brasil ele é um partido político. E é um partido político que não gosta de democracia, entendeu? Autoritário. Filho de general, tá em cargos de governo, tudo assim. Porque, uma coisa é um escândalo desses de um avião presidencial ser usado para traficar cocaína, que isso não atinja a imagem pessoal do presidente. E já tem que dar graças a Deus, porque eu acho que se fosse outro presidente, em outro momento, isso era motivo para ter gente querendo derrubar o governo. Sim. Por muito menos do que isso, há uns anos atrás, as pessoas achavam que era motivo para afastar um governante. Mas tudo bem, vamos dizer que o presidente não tem nada a ver, o governo não tem nada a ver, era só um bandido que estava ali. Um ato isolado, mais muitos atos isolados. Um ato isolado, ok. Mas nem o cara que chegou lá na Espanha foi detido, está comprovado toda a questão ali da autoria da materialidade, ele não foi nem afastado. Óbvio, ninguém está sugerindo que o cara tinha que estar preso cumprindo pena, por causa que ele tem que passar pelo devido processo legal, tudo, por mais que estejam demonstradas ali de uma maneira preliminar as circunstâncias, né, em termos de prova indiciária e tal, mas tu tem que passar pelo devido processo legal. Mas ele não foi nem afastado, ele está exercendo o cargo, recebendo salário. Talvez até continuando fazendo. Talvez até continuando com a atividade. Então a gente vê assim, olha, o que aconteceu com aquela promessa de um país passado a limpo, né? Eu acho que foi passado a limpo de uma maneira muito peculiar. Talvez esmurrado e espancado seria uma expressão melhor do que passado a limpo. É bravo. Gente, chegamos ao final. Semana que vem tem mais um pouquinho de mamata, de acabou a bobota. Acabou nada. Eu sou o André Chat. Eu sou o Henrique Abel. Até a semana que vem. Grande abraço.